Olá, meus caros. Vamos falar um pouquinho ainda a respeito de controle de ponto. Eu tenho falado bastante aqui nessa nossa videoteca a respeito das diversas alterações que foram procedidas para o controle de ponto eletrônico. Então, as empresas que têm aqueles relógios eletrônicos, ou por cartão ou por biometria, para fazer o controle do ponto dos seus funcionários, vão precisar até agosto desse ano se adaptar a novas regras, que basicamente consistem em, para cada vez que o funcionário marcar o ponto, ele deve receber um comprovante da marcação daquele ponto. Isso certamente vai exigir mudanças nos softwares que você usa na sua empresa e, eventualmente, até mudanças de equipamento. Então, vou aproveitar, embora não seja esse o tema da nossa conversa, aproveitar para recomendar, se você tem controle eletrônico, procure a empresa que lhe fornece a solução de software e de equipamento para ver o que ela tem para te oferecer em termos de adaptação para a nova legislação. Mas como eu tenho falado muito desse assunto, eu tenho recebido muitas perguntas no sentido de empresários e empresas que desejam saber se eles podem manter os controles de ponto manual ou se eles estão obrigados a mudar para o controle de ponto eletrônico. Então, eu quero esclarecer a vocês o seguinte, que as mudanças na legislação de ponto, elas envolveram apenas o formato de controle do ponto eletrônico. As demais regras permanecem inalteradas. Então, quais são os pontos principais dessas demais regras? O primeiro deles é o seguinte: só está obrigado pelo Ministério do Trabalho a manter controle de ponto a empresa que possui mais de 10 funcionários. Antes da gente avançar, eu quero fazer aqui um alerta enorme para você. Eu, pessoalmente, recomendo que você faça o seu controle de ponto, mesmo que você tenha um único funcionário. Porque, embora o Ministério do Trabalho dispense o controle de ponto, isso quer dizer na prática que quando um fiscal do trabalho visitar a sua empresa, ele não vai pedir o controle de ponto, mas se você não tiver meios de controlar o ponto do seu trabalhador, você não vai ter capacidade para comprovar o horário que ele trabalhava e, portanto, não vai poder descontar faltas nem atrasos e também vai ficar sujeito a que esse trabalhador amanhã procure a Justiça do Trabalho alegando horas extras que ele não fez e que você não tem como provar que ele não fez. Então, manter o controle de ponto é muito importante. A lei prevê 3 mecanismos possíveis para o controle de ponto. O primeiro deles é o controle manual. Vocês já devem ter visto aqueles livros de ponto. O funcionário vai lá e assina marcando a hora da entrada ou a hora da saída. Esse é um dos formatos. O segundo formato é o formato mecânico, são aqueles relógios que você dá corda e vai lá com o cartão e bate o relógio, né? Então, o formato mecânico ainda está previsto na legislação e tem o formato eletrônico. O detalhe é que no formato eletrônico foram criadas novas regras, mas você pode sim manter o controle manual ou mecânico do ponto dos funcionários da sua empresa. Não precisa necessariamente mudar para um sistema eletrônico de ponto. Muito obrigado.